Objetos e atributos. Esse documento ele pode ser utilizado nas aulas da faculdade Nossa Cidade e o Grupo Estácio. Primeiramente, nós vamos falar de classes. A classe ela serve como molde para a criação de objetos. Ou seja, é como se fosse uma receita de um bolo. Define procedimentos a todos os objetos da classe. Toda classe possui um nome e a classe geralmente apresenta um substantivo, por exemplo, uma pessoa ou um lugar. Eu peguei o exemplo de cães para a gente fazer esta videoaula. Os objetos são criados dentro da classe e o objeto contém atributos e comportamentos. Já que anteriormente a gente falou de cães, eu peguei um exemplo de objetos, cachorro. Os atributos são características de um objeto, ou seja, o meu cachorro ele tem um nome, ele tem umidade, ele tem peso, cor e também tem a raça. O método ele é o conjunto de funcionalidades da classe, ou seja, são ações que o meu cachorro pode pode fazer, como correr, dormir, latir e morder, entre outras, várias outras, no caso. Aqui eu criei um exemplo de um cachorro. Eu dei o nome dele de Chavinho e os atributos dele são nome, idade, peso, cor e raça. E ele tem como método, que seria ação, correr, latir, morder e dormir. Então, a gente vai colocar um pouco na prática o que eu falei nos slides. Aqui eu uso NetBeans, então pode ser diferente do que vocês usam. Eu vou criar aqui um novo projeto. Esse meu projeto vai se chamar Aula Java. Dentro deste Aula Java aqui, eu preciso criar um pacote. Nesse pacote eu vou colocar como, sei lá, pacote Java. Dentro desse meu pacote eu vou criar uma classe. Como nós estávamos falando do Chavinho, eu vou criar uma classe cachorro. Dentro dessa classe cachorro, a gente precisa dar os atributos para ele. Que como está aqui nos slides, os atributos são nome, idade, peso, cor e raça. Eu vou trabalhar com esses aqui. Então vamos lá. O nome vai ser uma string. A idade eu vou colocar como int. A cor também vai ser uma string. A raça vai ser uma string. E o peso eu vou colocar como float. Isso. Aqui pra gente gravar, eu vou dar um exemplo bem básico de como mostrar o nome do nosso cachorro chamado Chavinho. Nós vamos criar um public void e eu vou dar o nome de dog, porque a gente está fazendo sobre o cachorro. Aqui dentro vai ser uma string e o nome da minha variável nome vai se chamar nome dog. Então vou colocar node. Aqui a gente vai declarar que o nome
chama Node. Ok? Então a gente já gravou aqui a variável nome como Node, nome dog. Então deixa eu salvar e vou criar uma outra classe. Nessa classe eu vou colocar o nome como teste mesmo. Teste cachorro. Pronto. Teste cachorro. Nesse teste cachorro, a gente vai exibir. A gente vai exibir o nome do nosso cachorro Chavinho. Então, para isso acontecer, a gente coloca um public static void o main para ele exibir. Aqui vai ser string args. Aqui eu vou criar o objeto cachorro. Ali eu só declarei, aqui ó, eu só declarei o nome do meu cachorro, falei os atributos dele. Aqui eu vou criar o meu cachorro, então o meu cachorro vai se chamar C. Eu vou colocar meu cachorro. Meu cachorro, como eu quero mostrar o nome dele, eu vou apertar o meu cachorro chama C para apresentar a nossa variável dog. E aqui eu vou mostrar o nome dele de Chavinho, que já é o nome dele que eu dei desde o começo. Então, para ver se isso deu certo, eu vou pedir para o sistema mostrar a mensagem mostrar o nome do nosso cachorro. E aqui eu vou pedir o C, nome. Então, salvar. E aqui eu vou mandar executar. Pacote Java teste cachorro. E aqui ainda aparece o nome do cachorro. Isso aqui foi uma demonstração bem básica de objetos para mostrar o nome do nosso objeto, que nesse caso aqui foi um cachorro. Bom pessoal, vou continuar mais ou menos a partir da onde a Bárbara parou e vou falar sobre métodos. Métodos são códigos que pertencem a uma classe e a finalidade dele é executar uma ação ou tarefa. O principal papel do método é evitar que tenhamos que reescrever códigos para uma mesma função, diminuindo assim o tamanho dela. O método é dividido em estruturas de capsulamento, que são pública, privada e protegida. Pública é acessível em todas as classes, subclasses e pacotes do projeto. Privada ou privado é acessível somente na própria classe. E protegido é acessível à classe, subclasse, mas não é acessível em outros pacotes do projeto. O método ele pode ser com ou sem retorno. Sem retorno, nós denominamos do tipo void. E com retorno, são denominados do tipo int, string, float, boot, short, long, double e booleano. A ferramenta que eu estarei utilizando aqui é o NetBeans, mas pode estar sendo utilizado o Eclipse e outras ferramentas para se trabalhar com Java. Eu irei dar alguns exemplos, de método aqui para que vocês entendam melhor. Muito bem, pessoal. Aqui eu já abri dois projetos. Na verdade, eu abri um projeto com duas classes. Eu preferi não mostrar, porque a Bárbara já mostrou no vídeo anterior como abrir.
Eu abri o principal, que é o Jarvinho, e o segundo aqui, que é o Ação. Tá certo? Os dois estão feitos. Então, eu vou mostrar primeiro, eu vou demonstrar um método sem retorno, né, usando o void, onde eu vou aqui na minha classe ação, né, e vou digitar o comando, que seria estou com fome, né? Na verdade, se trata de um cachorrinho, ele está com fome, então ele não vai fazer nenhuma ação, correto? Para demonstrar que funciona, eu vou dar um System Out Print. Só um minuto, que deu erro em uma coisa aqui. Bom, continuando, na verdade não deu nenhum erro, né? É que eu vi aqui com o vermelhinho embaixo, achei que fosse errado. Não terminei o comando ainda. Então aqui eu vou executar a ação, né? Antes vou falar o que ele vai ter que me falar. Como não dá um retorno, ele tem que me dar uma mensagem, né? A mensagem é: estou com fome. Com fome. Não me amole. Certo? Fecha o comando e sempre finaliza com um ponto e vírgula. E agora eu volto para a segunda parte. Deixa eu ver aqui, não tem um erro. Volto para a segunda parte. Aqui eu irei dar o comando, né? Aqui eu vou fazer o quê? Aqui em Jarvinho nós vamos criar um objeto. E esse objeto é o que vai chamar a nossa, né? Então aqui eu vou colocar ação, que é o nome da minha classe. Ação fome igual a 1000 ação, para chamar a classe. Abre e fecha parênteses e dá um enter, chamar, né? Fome, fonte, estou com fome. Aqui ele já mostra também qual voz está lá, né? Fome, estou com fome. Super. Finalizou. Vamos salvar e executar. Aí está o comando feito. Estou com fome, não me amole, né? Ou podemos deixar mais bonitinho. Estou com fome, não me amole. E assim fica bonitinho, né? Vamos executar. Estou com fome, não me amole. Ok? Esse foi um exemplo simples, onde não gerou retorno, né? Estou com fome, não me amole. Não gerou retorno, porque ele não vai trabalhar com fome, ele não vai correr com fome. Bom, agora eu vou criar um método com retorno, né? Tipo string. Primeiro eu vou colocar o comando, né? Do retorno. Aqui, pausa, colchetes fechados, né? Outro comando. Vou colocar o public. String, sempre com letra maiúscula. String, o comando do retorno, não, fecha parênteses, abre o colchetes, isso, chaves. Bom, e ele vai me retornar o nome Jarvinho. Para isso, eu necessito colocar o comando retorno, aspas, Jarvinho, isso na aba de ação. Depois eu finalizo o comando, dois pontinhos, e volto para a classe Jarvinho. Aqui eu vou gerar a nova ação, né?
no Jarvim eu vou criar um novo objeto, que será ação nome igual new nome, a new ação, abre e fecha, da mesma forma que assim. Só que para chamar essa ação, né, esse método, nós vamos usar agora o system print, né, que é para visualizar. Vamos usar o system print line, system print vai system print line, mais fácil, tá? System line. Ele vai no scroll, né? Mas aqui coloca a ação, que vai ser nome.get string né? Nome.get nome, que seria a string. Fecha o comando, salvo e vamos executar. Aí está. Jarvinho, estou com fome, não me amole. Viram? Este foi um exemplo simples de também como que se usa uma função, né, um método com retorno. Bom, pessoal, eu vou falar agora sobre as definições de programação orientada a objeto, Java. Na verdade, são definições mais ou menos do que nós já falamos, né? Modificadores de acesso. Modificadores de acesso são padrões de visibilidade de acesso às classes, atributos e métodos. Esses modificadores são palavras reservadas pelo Java, ou seja, palavras reservadas não podem ser usadas como nome de métodos, classes ou atributos. Classes. Definição. É uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Uma classe define o comportamento de seus objetos através de métodos e os estados possíveis destes objetos através de atributos. Em outros termos, uma classe descreve os serviços providos por seus objetos e quais informações eles podem armazenar. Método. Em orientação de projetos, em orientação a objeto, uma função ou função membro é uma subrotina ou procedimento ou função associada a um objeto e que possui acesso aos seus dados, as variáveis membro. Ele é executado por um objeto ao receber uma mensagem. Os métodos determinam o comportamento dos objetos de uma classe e são análogos às funções ou procedimento da programação estruturada. O envio de mensagens chamada de métodos pode alterar o estado de um objeto. Atributos. Em programação orientada a objetos, são elementos que definem a estrutura de uma classe. Os atributos também são conhecidos como variáveis de classe e podem ser divididos em dois tipos básicos: atributos de instância de classe. Os valores dos atributos de instância determinam o estado de cada objetivo. Um atributo de classe possui um estado que é compartilhado por todos os objetos de uma classe. Atributos de classe podem ser chamados também de atributos estáticos. Constantes são considerados atributos de classe quando estão fora de qualquer método. Bibliografia, onde pode ser encontrado
tudo que nós fizemos, né? Nós buscamos vídeos no YouTube e em alguns sites.